Quem nunca teve medo de recomeçar, de ir lá para o começo da fila e de enfrentar tudo de novo, de recomeçar do zero? Muitos me dizem: ah, Flávio, isso é para quem é mais novo, eu já passei do tempo. Se eu fosse mais novo, quem sabe? Ah, Flávio, o mercado ele já está muito saturado. Quem começou antes já está se dando bem, eu não tenho como competir com essa turma não. Cada uma dessas frases que eu te disse são justificativas irreais. Elas parecem lógicas, mas elas não condizem com a realidade. Elas são frutos de uma mente que está na defensiva e que está travada. São frases sintomáticas. Esse padrão de pensamento, eles nos promete nos poupar de muito sofrimento e de muita frustração, mas ele não consegue de fato entregar aquilo que ele promete. O que ele consegue de fato é nos deixar dentro de um estado indesejado, um estado de estagnação. Se interessou pelo tema? Então aproveite esse momento para fazer duas coisas. Dá aquele like aqui e se você não assinou o canal, basta clicar nesse ícone. Muito obrigado, sua participação ativa neste canal, nesta comunidade é muito importante. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como lidar com a mudança. Não se esqueça que ao final desse vídeo tem uma seção de vídeos sugeridos com mais material para alavancar o teu crescimento. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. O medo de enfrentar mudanças, ele é bastante comum. Tanto eu quanto você aqui e ali somos levados a encarar a mudança, desejando ou não. Felizmente em algumas situações e infelizmente em outras situações. Desde o nascimento, o corpo humano é exposto a milhares de mudanças que nós não controlamos e nem pouco desejamos. Mas elas vão acontecer de toda forma, quer a gente goste ou não, quer a gente queira ou não. Provavelmente, antes de completarmos 40 anos, nós vamos passar por alguma dessas mudanças. De série no colégio, de período na faculdade, de emprego, de cargo, de função, quem sabe de residência. Perdas como a morte de um ente querido, o término de um relacionamento, quer seja amoroso ou um relacionamento importante como uma amizade, talvez a separação dos pais e tantas outras. A mudança me parece ser a única constante no universo. Nada me parece ficar parado em canto algum. Por mais que a gente se esforce, parece que simplesmente as coisas não permanecem do mesmo jeito. E nem na morte parece haver estabilidade. Após a morte, o corpo começa a passar por uma série de mutações, de mudanças aceleradas, de degradação, de corrupção e de transformação em outras coisas. Então é bom a gente se acostumar. O Dr. Jordan B. Peterson, em seu livro As 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, me ensinou que a vida, em uma forma plena, ela está em perfeita harmonia entre a ordem e o caos. Como te explicar isso de uma forma simples? Presta atenção, vê se isso não acontece o tempo todo na nossa vida. No momento estamos felizes e contentes. Gozamos de segurança e confiança em estruturas aparentemente sólidas e previsíveis. Quando de repente surgem eventos inesperados que nos enchem de ansiedade, insegurança e medo e parecem chutar para lá qualquer tipo de segurança ou previsibilidade. A vida parece ocorrer em ciclos alternados e repetitivos entre ordem e caos. Como podemos alcançar um novo estado sem antes largar um estado antigo? Em busca da melhora, do novo, precisamos deixar de lado antigos hábitos e processos. Deixar para trás o previsível e o confiável e aventurar. Deixar para trás o confiável e o previsível para abraçar o não confiável e imprevisível. E por que a gente faria isso? Simples. Para haver previsibilidade é necessário ter dados e não teremos dados sem antes termos experiência. Quando caminhamos por onde não temos dados, isso pode se tornar algo amedrontador ou pode se tornar uma aventura. E isso é você que escolhe. E é aí então que encontramos o novo. E o novo é o lugar onde podemos encontrar o melhor. O melhor vem do comparativo, vem do decidir encontrar mais, vem do encontrar mais cedo e possivelmente em outro lugar.
Esse outro lugar não é uma posição geográfica e tampouco é uma pessoa, mas é um lugar existencial, um estado de espírito com motivações e processos diferentes. E não se consegue isso sem se aventurar no desconhecido, mas não qualquer desconhecido, um desconhecido dentro de uma determinada configuração. Um desconhecido que tenha sido idealizado, mentalizado e decidido que seria explorado e decifrado. É bem verdade que exploradores, eles enfrentam dragões e monstros, mas quando eles voltam para casa, eles voltam com suas sacolas cheias de tesouros. Para atingir esse melhor, esse mais e esse mais cedo, é preciso de paciência para suportar as frustrações e as perdas. E é aí que muita gente desiste. E o que nos faz desistir? Simples. As expectativas irreais. Muitos retrucam. Não, Flávio, não foi por isso não. Se você tivesse visto como ele me tratou, essas pessoas me sacanearam, me deram uma bola nas costas, elas me magoaram, me decepcionaram. Ei, escuta uma coisa. Se você não tivesse tido uma imagem irreal sobre essas pessoas, será que elas teriam te traído? Será que você tinha sido sacaneado? Será que você tinha sido magoado ou frustrado? Pensa e responde para mim. Aceita logo. Você parou no tempo porque você se frustrou com essa pessoa. E você só se frustrou com essa pessoa porque você teve expectativas irreais sobre elas. Se você de fato as conhecesse como elas são, você não teria tido essa expectativa irreal e a realidade não teria te frustrado. Você se relacionava com uma versão fantasiosa dessa pessoa. E por não esperar o golpe, doeu tanto. Se tivesse conhecido de fato, não teria sido uma surpresa para você. Então perdoa logo elas. Alivia logo essa dor no seu peito e segue com a tua vida. Outras vezes, você pensou que as coisas dariam certo na primeira tentativa. Talvez não na primeira tentativa, mas com certeza de uma forma bem mais fácil. Talvez que essas coisas acontecessem perfeitamente, sem falhas, sem perdas, sem demoras, sem atrasos, sem sacrifícios. Mas isso não é possível. E o que podemos fazer? Bom, a gente pode minimizar as perdas, a gente pode errar menos e errar por menos tempo. Quer saber uma coisa que nos ajuda muito a identificar os nossos erros? Pessoas. Elas são ótimas em apontar os nossos erros. Isso dói, isso é chato, a gente não gosta, mas na presença dessas pessoas a gente pode se corrigir. A gente pode também adotar padrões de pensamento que aquela pessoa tem. A gente pode se modelar. A gente pode pegar conhecimentos que ela tem e a gente pode transformar isso para a nossa vida própria. Modelagem é escolher mentes invejáveis, pessoas admiráveis e decidir aprender com elas, adaptando chaves ou padrões mentais que elas possuem para a nossa realidade. Dividi esse vídeo em duas partes para ficar mais didático. Vamos revisar? Depois a gente passa para um estudo de caso. Nesse vídeo eu abordei alguns conceitos que são fundamentais para você entender a sua resistência, o seu medo a mudanças. Em primeiro lugar, te mostrei algumas frases sintomáticas que justificam os erros. Se você se pegar falando alguma dessas frases, pare já. E eu vou te dar uma dica para isso, se chama interjeição. No momento que você se pegar falando uma daquelas frases e várias outras que existem por aí, você diz, ei, pare, tá ficando doido? Epa, pode parar, deixa disso, declare para você, Deus é o meu Pai, o seu Espírito vive em mim e eu sou tão capaz quanto qualquer outra pessoa de sucesso. Isso vai gerar uma comunicação contrária a esse tipo de pensamento. Rompendo esse padrão de linguagem, aumenta as tuas chances de abraçar a mudança e alcançar outros patamares. Pode ser necessário repetir esse processo algumas vezes. Faz parte da nossa curva de aprendizagem. Depois te falei sobre a necessidade de mudança, que temos que deixar a nossa segurança passiva e ativar dentro de nós o aventureiro. Buscar a melhoria, aceitar as perdas e focar no ganho. Na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Muitas vezes é saltar no escuro. É esperar que Deus faça
aquilo que eu não tenho como controlar. Mas antes de saltar no escuro, não seja um tolo, se prepare, não tente o Senhor. E o que é tentar o Senhor? É se colocar em situações difíceis esperando que Deus haja. E aqui vai uma dica. Seja excelente, seja o milagre que você está esperando. Assim como o rei Davi lutou contra ursos e leões antes de lutar contra o gigante, faça você a sua parte. Depois de treinar, vá para o campo de batalha, escolha bem suas armas e então confie em Deus. E por último, eu falei sobre as expectativas irreais e eu quero que você guarde essa frase. Com os pés na terra, olhando para o céu, dando um passo de cada vez. Para chegar ao topo de uma montanha, se preocupe primeiro com as pedras que estão debaixo das tuas mãos e dos teus pés, e depois com as que estão mais próximas. Assista o vídeo Como Aprender com os Erros e Como Subir na Vida, as lições do alpinista. Basta acessar os links nas laterais. Esses vídeos vão te ajudar muito com o teu processo de crescimento. Vou dar continuidade a este assunto na parte 2 desse vídeo. Lá eu vou te contar o meu processo de enfrentar mudanças, estratégias que eu utilizei e que eu utilizo na minha própria vida. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Dê o seu like, assine o canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante para mim. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.